A Deus, queridos, nós hoje, a partir de hoje até o final do mês, mais ou menos, na verdade até junho, de hoje a 30 de junho, nós falaremos muito com vocês, nas terças-feiras, sobre o projeto Barueri Vem para Jesus. Barueri Vem para Jesus, no caso Barueri, Carapicuíba e assim por diante. Nós estamos sonhando com a expansão da igreja, nós estamos sonhando com a expansão do reino. Então, você já deve ter ouvido eu falando aqui do projeto Barueri Vem para Jesus. Quando eu falo Barueri Vem para Jesus, você entende Barueri, mas eu quero também falar com os irmãos aqui de Carapicuíba. Nós temos muitos irmãos de Carapicuíba, então você vai falar Carapicuíba Vem para Jesus, Itapevi, Jandira, enfim, nós cremos que aqui é nossa Jerusalém, e nós vamos depois para Samaria, Judéia e os confins da terra, em nome de Jesus, amém, gente? Então, todas as vezes que nós falamos desse projeto, Barueri Vem para Jesus, nós estamos entendendo que Deus está nos convocando, Deus está nos dando a oportunidade de nós ganharmos a nossa cidade para Jesus, nós ganharmos a nossa cidade para o reino, para Deus, e não tem outra forma de nós expandirmos a igreja, se nós não tivermos um projeto muito sólido, um projeto muito claro, um projeto muito consolidado, um projeto orgânico. Então esse projeto, ele será um projeto que vai terminar na eternidade, não vai terminar agora. Como assim, pastor, não vai terminar agora? Não vai terminar. Por quê? Porque o projeto, no caso Barueri Vem para Jesus, nós estamos sonhando com 10% dessa cidade. Para começar, amém, queridos? Puxa, esse amém aí. Nós estamos sonhando com 10% dessa cidade, amém? Vai acontecer, gente, se prepara. Porém, o que acontece? Nós acreditamos que é impossível nós alcançarmos 10% dessa cidade, se nós não tivermos organização, se nós não tivermos um plano de trabalho, se nós não tivermos uma estratégia, se nós não tivermos uma visão, se nós não tivermos direções, e também se nós não trabalharmos. Se nós não tivermos tudo isso em mente, não vamos conseguir. Mas eu diria que tudo isso que eu falei, organização, trabalho, eu diria que, por exemplo, plano, eu diria que tudo isso é muito importante. Mas isso não é o mais importante. O mais importante, eu vou falar para vocês daqui a pouco. O mais importante desse projeto não é tudo isso. Temos que ser organizados, porque vai acontecer às vezes no meio do caminho de nós ficar um pouco desorganizado, porque começa a crescer e tal, e tem que arrumar, isso tudo vai acontecer. Então isso não é a chave principal. Então qual é a chave principal, pastor? Qual é a chave principal para nós realmente ganharmos essa cidade? A chave principal para as nossas vidas. Eu vou falar para você, mas eu vou falar daqui a pouco. Eu quero começar lendo com você 2 Coríntios 4, de 1 a 10. 4, de 1 a 10. 2 Coríntios 4, de 1 a 10. O alicerce da conquista é o tema da nossa ministração de hoje. E essa ministração já faz parte do pacote de ministrações do projeto Barueri Vem para Jesus, da fase chamada Home Church. Mas eu vou explicar daqui a pouco os detalhes para vocês mais práticos. Eu não vou falar da prática agora eu quero falar da parte espiritual, que é muito importante. A Bíblia diz aqui em Coríntios, 2 Coríntios 4, de 1 a 10, diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos,
Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos, diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui de 2 Coríntios, tudo isso que eu li aqui, é longo, é comprido, mas nessa linguagem fica muito simples de entender, mas ainda assim eu quero falar com você algumas verdades que Paulo está falando com a igreja de Corinto. Algumas coisas importantes que Paulo está falando com a igreja de Corinto. Mas antes de nós falarmos dessas verdades, vamos só pensar um pouquinho na igreja. Vamos pensar no evangelho. Nos últimos anos, a igreja, segundo as estatísticas, a igreja evangélica cresceu mais do que qualquer outra. A igreja expandiu. A igreja se desenvolveu. Se você andar pelas ruas, você vai notar que tem mais igrejas do que bares. Glória a Deus por isso. Eu desço aqui a rua para vir, tem muitas igrejas aqui, um monte de igrejas. Aqui na avenida tem igreja, Alphaville está repleto de igrejas. Então nós entendemos, ou deveríamos entender que, se tem mais igrejas, mais pessoas se converteram, mais pessoas aceitaram Jesus, sim ou não? Ok, mas a pergunta que fica é, por que será que tem tanta gente ainda fora da igreja? Por que será que ainda tem tantas pessoas que não aceitaram Jesus? Por que será que tem tantas pessoas ainda que têm dificuldade para servir a Deus, para aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da vida delas? Tem tantas igrejas. Essa é uma pergunta que eu e você nós precisamos fazer. E você vai responder para você mesmo, mas uma das coisas que tem acontecido de ruim na igreja nos últimos anos, que é o seguinte, infelizmente, isso é uma verdade, tem muita gente que no fundo, ela não crê, ela não acredita que as pessoas serão salvas. Como assim, pastor? Tem muita gente que, por exemplo, a pessoa acredita que a Bíblia fala o quê? Que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriará. Nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar. Pastor, então, não é, olha, na verdade já se esfriou. As pessoas estão muito frias, as pessoas não querem mais ir à igreja, as pessoas não querem mais servir a Jesus, as pessoas não têm mais fome, mais sede, as pessoas não estão mais nem aí para a igreja. Então, esse é um pensamento de uma
de um prisma totalmente equivocado, não é bíblico, não é bíblico. É uma teologia equivocada. Não, mas pastor, se as pessoas, elas já, sabe, não vão vir não, as pessoas estão muito frias. Avivamento, pastor, você está falando de avivamento, de nós vivermos um avivamento em Barueri, mas será, pastor? Será que nós viveremos esse avivamento? Será que nós vamos ganhar, talvez muitos aqui possam pensar assim, muitos não, alguns, eu espero que nenhum, amém? O pastor está louco, cara, ele pirou na batatinha agora, ele ficou doido, ganhar Barueri, 10%, ele é louco, imagina com tanto, pastor, você está doido. Sabe o que é, queridos? Nós estamos às vezes indo numa contramão e achando que isso é óbvio, e não é. Nós precisamos ver o que a Bíblia fala. Existem muitos desviados, pastor. Hoje tem mais desviado do que gente na igreja. Então são pensamentos equivocados, não tem base bíblica para isso, porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas a Bíblia fala que o Senhor, Deus, Ele quer que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Então, tem sentido, nós temos que entender isso. Agora, por que muitas vezes a coisa não anda, a coisa não vai, a coisa vai mais lento? Porque nós, muitas vezes, estamos sendo conduzidos por aquilo que nós vemos. Então, o que eu e você nós vamos precisar daqui para frente? Daqui para frente, isso não é só para a igreja, não é só para o projeto de igreja, não é só para o projeto, é para a vida, Nós não podemos, o alicerce da conquista. Organização é importante, você pode inclusive ter um bom emprego hoje, falar, eu ganho bem, pastor, eu tenho um bom emprego, isso é importante. Mas se você não tiver o que eu vou falar agora, você pode ser prejudicado, você pode não dar certo. Então, é muito, muito, muito importante que eu e você, nós tenhamos isso na nossa vida. Se você é um líder, se você é um pastor, se você é um supervisor, se você é um membro, se você é alguém nessa vida, eu sei que você é alguém que faz alguma coisa com alguém, tem uma família, você precisa... Eu e você, nós precisamos, primeiro, não declarar derrotas. Não declarar derrotas. Não falar em derrotas. Não expressar sentimentos de derrotas. Talvez você pense assim, não, pastor, mas tem muita gente que já... Eu não sei se você já pensou assim, a pessoa de repente ela estava na igreja e ela saiu da igreja, da nossa ou de qualquer outra, mas vamos pensar na nossa, vamos falar de nós. E nós pensamos assim, mas eu já fiz de tudo por ela, eu investi na vida dela, eu fui atrás dela, eu amei, eu levei para minha casa, eu cuidei dessa pessoa, ela desviou, pastor, não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito. Talvez o destino dela é realmente o mundo. Misericórdia, amém, irmãos? Misericórdia, não pode ser. Isso é um pensamento meio que calvinista, porque não tem sentido. Na verdade, as pessoas não são predestinadas ao inferno. Nós estamos aqui como igreja para definir o destino das pessoas. Nós estamos aqui para mudar o destino das pessoas. Nós estamos aqui para manifestar Jesus e as pessoas serem mudadas. Amém? Agora, o que eu preciso?
O alicerce da conquista se chama fé. Se chama fé. Nesse projeto, até Jesus voltar, precisamos de fé. Vamos precisar de muita fé. De muita fé. Eu quero que você comece a orar. Sabe, Salomão, ele pediu sabedoria. Mas, queridos, nós vamos pedir fé. Você vai orar por fé. Senhor, me dá fé, me dá fé, me dá fé, me dá fé. Porque a fé que nós vamos receber é a fé que nós vamos caminhar em vitória. Na nossa vida pessoal, na nossa família, nos nossos negócios, em tudo. Mas principalmente para ganhar pessoas. Amém, queridos? Para expandir a fé. Então, tem pessoas que não acreditam no que Deus pode fazer, nem para ela mesma. Às vezes a pessoa fala assim, olha, você é uma bênção, você é um homem de Deus, você é mulher de Deus, você vai longe, você vai crescer, você vai prosperar, você vai chegar lá. Cara, não acredito nisso não. Eu nem acho que não vai chegar, não vai acontecer. Esses dias teve um menino que veio aqui, e eu falei para ele assim, olha, você vai ser um pastor, cara. Vai ser um pastor. Aí ele falou assim, ele ficou quieto ali, depois mandou uma mensagem, falou, puxa pastor, eu me senti tão feliz. O cara começou agora, há pouco tempo, a vir para a igreja. Aí eu falei por falar, não, a minha boca tem poder, estou declarando, ele será um pastor. Você vai declarar, não, nós vamos ganhar. Então você começa a visualizar as pessoas, não apenas assim, de qualquer forma, porque uma pessoa que teve revelação do poder de Jesus, não pode aceitar que todas as pessoas vão para o inferno, ou que a maioria vai para o inferno. Não, nós não podemos. E aí, eu quero pegar alguns exemplos aqui disso que nós lemos em Coríntios aqui. Paulo falando com a igreja de Corinto. A primeira coisa que eu quero falar aqui é ministério, porque ele fala assim, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Veja bem, o ministério, queridos, aqui a tradução para a palavra ministério aqui na Bíblia é o seguinte, fala da promoção do Evangelho, fala da promoção da igreja. Tem uma parte que eu achei tão interessante que fala do ofício de Moisés. Essa palavra ministério aqui, o ofício de Moisés. Qual era o ofício de Moisés? O ofício de Moisés era conduzir o povo para a terra prometida. Está sobre a minha e sobre a sua vida, queridos, a responsabilidade de conduzir o povo para a terra prometida. Pastor, como assim a minha responsabilidade? A partir do momento que eu conheço a verdade, eu preciso compartilhar a verdade. Outra coisa que Paulo fala aqui, ele fala também assim, antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Uma coisa que eu e você nós precisamos entender, queridos, não tem fórmula humana, para avançar com a igreja. Eu já estou aqui 20 e poucos anos, já estou liderando a igreja pelo menos há 5 anos. E nós vemos o quanto que fórmulas humanas não funcionam. Então o que nós precisamos? Precisamos de aplicar fé, precisamos de orar, precisamos de entender. E Paulo, ele fala o quê? Paulo se recusava a pregar o evangelho baseado na força humana. Ele fala aqui, eu renuncio fazer de qualquer jeito, eu renuncio pregar da minha forma, eu vou pregar a palavra, eu vou pregar como Deus tem falado. Queridos, nós temos que entender isso. A Bíblia aqui fala que o Deus desse século, e está Deus de letra minúscula, por quê? É o diabo, tem cegado o entendimento das pessoas. Agora, como que nós vamos fazer para abrir os olhos espirituais das pessoas?
Como, queridos? Vamos pegar lá e abre o olho aí. Não tem como. Nós temos que realmente pregar a palavra. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que, levar as pessoas à consciência da palavra de Deus. E aí que entra um segredo muito grande. Nós não podemos misturar as coisas. Porque quando eu prego a palavra de Deus, pura e verdadeira, você não precisa ficar preocupado. Porque Paulo está dizendo aqui, eu não vou usar de artimanhas para crescer a igreja. Eu não vou usar de artimanhas para crescer o meu setor, para crescer meu life, para crescer, não, eu não vou usar. Eu vou pregar a palavra, e a palavra por si só vai convencer as pessoas. Se eu e você, nós nos comprometemos com a palavra, ela faz o trabalho que precisa fazer. O que eu e você precisamos é pregar, o resto é com Deus. Não precisamos, porque às vezes nós falamos assim, irmãos, isso não é bom, sabia? Isso não é bom, eu já fiz isso, e eu errei de fazer, isso é um testemunho. Eu falei assim, uma pessoa, ele falou assim, pastor, sua igreja pede dinheiro? Falei, primeiro, a igreja não é minha, mas ela fala do que dá na Bíblia. Mas eu te garanto que lá você não vai ouvir mais do que 5 minutos o povo, os pastores falando sobre dinheiro. Duvido. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Parece muito lindo, não parece, irmãos? Eu falar isso? Não, é lindo. É verdade. Mas, queridos, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de princípios. Está na palavra. Eu estou tentando convencer ele a vir na igreja de uma forma errada. Não, nós falamos sim, nós falamos de princípios da palavra de Deus, sobre dinheiro, sobre oferta, dízimo, e glória a Deus. Amém? Amém. Aí, não importa o tempo, nós falamos. Então Paulo está dizendo isso, olha, não adianta a gente ficar lá tentando dar um jeitinho para crescer a igreja, para crescer célula. Não tem jeitinho. Nós precisamos realmente viver a palavra. Paulo renuncia fórmulas humanas. Se você e eu sei que você é apaixonado por Jesus, nós queremos realmente ver a expansão do reino, nós não vamos usar fórmulas humanas. Amém, queridos? Você concorda com isso? Nós não usaremos fórmulas humanas, porque nós temos o poder, o maior poder, que é o poder de Jesus Cristo. Outra coisa que Paulo fala aqui, ele fala assim, olha que coisa isso aqui é muito legal, queridos. Ele fala da consciência, ele fala assim, então ele fala do engano, depois fala ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. O que é consciência? Sabe, gente, infelizmente, nós precisamos entender uma coisa. Não podemos falar para as pessoas, olha, sabe aquele evangelho? Não, se você não... semana que vem eu vou pregar uma palavra, vou falar um pouco melhor sobre isso, mas se você não aceitar Jesus, está tudo bem, fica tranquilo. Não, irmãos, lógico, nós temos que saber falar. Não vamos fazer, semana que vem eu vou falar a fórmula, mas o meio, de como devemos proceder com as pessoas, mas eu não posso falar, tem um inferno. Nós temos que ter consciência disso, a palavra de Deus fala que tem um céu e tem um inferno. Então, nós não vamos atrair 30 mil pessoas para dentro da igreja, para falar para elas, olha, fica fazendo tudo aí e tal, e está tudo certo. Não, nós precisamos trazer as pessoas para elas serem conscientes que existe um inferno, com autoridade. Talvez você vai falar, olha, por exemplo, tem uma pessoa que nós estamos evangelizando e um dia desse apareceu lá com um negócio aqui no pescoço, e eu falei, o que é isso aí no seu pescoço? É uma mãozinha lá. Eu falei, tira isso daí. Não, isso aqui é para tirar os
os olhares, os fluidos ruins. Eu falei, a única coisa que pode tirar fluido ruim da sua vida é Jesus. Eu tenho liberdade com essa pessoa, eu falei. Então, não, fica com isso aí e vai para a igreja. Sabe, queridos, é óbvio que nós temos que tomar muito cuidado, senão nós vamos deturpando o evangelho e permitindo que as pessoas, e aí no fundo as pessoas não vão ser salvas. Amém? Amém, queridos? Diz assim também aqui, não pregamos a nós mesmos. O que Paulo está falando? Quando ele fala não pregamos a nós mesmos, isso aqui é muito fundamental. Você e eu, nós precisamos ter as motivações corretas. Nós temos que ter motivação correta, ganhar alma para Jesus, ter a motivação correta. Nós não queremos ver 30 mil pessoas dentro de uma igreja, 2 mil, 3 mil, não, queremos ver um live com 10, com 15, se as pessoas não tiverem consciência, se as pessoas não tiverem revelação, que nós estamos mais interessados em levar essas pessoas para o céu, para que as pessoas mudem, que a vida mude, que a família mude, que as coisas aconteçam. Não! Agora, por que eu e você nós queremos multiplicar a igreja? Pastor, de verdade, seja sincero, por que você quer ganhar 10% dessa cidade? Porque eu sou um pastor. E pastor é apaixonado por vidas. Pastor ama ovelhas. Pastor quer ver um monte de gente, não na igreja, mas lá no céu. Aqui nós estamos só um tempinho passando aqui. É meu chamado. Meu coração queima por almas, queima por vidas, irmãos. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que eu quero levar o máximo de pessoas para o céu. Para quê? Para honrar a Deus. Para honrar Jesus, para honrar o Senhor. Esse é o nosso propósito, honrar a Deus. Aqui fala também de resplandeça a luz. Que luz? A Bíblia diz aqui, de uma luz, eu e você, precisamos entender que a luz que vai brilhar na vida das pessoas, não é o meu talento, não é a roupa que eu uso, tudo isso faz parte. Pode pôr aqui roupa, pode pôr calça rasgada, pode fazer o que quiser, irmãos, isso tudo não é nada. Sabe, pode se pintar de colorido aqui na frente, fazer tudo. Se há luz, porque a Bíblia fala assim, olha que interessante isso aqui. Isso é muito importante para nós, fala assim, consciência, mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. E aí lá embaixo, pois das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Ou seja, o brilho que tem na minha vida, não é a casa que eu moro, não é o carro que eu ando, não é a roupa que eu visto, não é meu talento. Tudo isso é importante, mas irmãos, se a luz de Cristo não brilhar em nós, as pessoas não vão enxergar Jesus. Não vão enxergar. Nós podemos vir aqui domingo e fazer um show. Eu posso vir aqui pregar e falar tão bonito. Se não tiver a luz de Jesus, não muda nada. Não muda nada, mas para isso tudo, o que nós precisamos? De fé. Sem fé não vai. Amém, queridos? E concluindo aqui, Paulo termina falando com a igreja de Corinto, tesouros em vasos de barros. Tesouros em vasos de barros. Você e eu, todos nós aqui, gente, entenda isso, todos nós aqui, todos nós, sem exceção, entenda isso, sem exceção, tem valor, tem algo dentro de você. Talvez você possa falar assim, eu não sei,
eu não sei cantar. Pastor, eu nem sei pregar. Pastor, eu não sei fazer. Não interessa, querido. A Bíblia fala tesouros em vasos de barro. Olha que tremendo isso aqui, queridos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Isso aqui parece até antagônico, mas tem tanto sentido, queridos. Quando nós chegarmos a 5.000 pessoas, ou quando você multiplicar seu life, quando você tiver 10 pessoas, quando você tiver 50, quando você tiver 100, você vai olhar para você e vai falar assim: cara, tem um tesouro dentro da minha vida, tem um tesouro dentro de mim. Existe um tesouro aqui. Existe um valor. Mas ao mesmo tempo, eu sou um vaso de barro. Cara, quem sou eu? Eu creio que isso que mantém uma liderança, isso que mantém uma igreja em pé. Porque quando Paulo fala com Corinto, olha, tesouro em vaso de barro significa o seguinte: vocês podem ser a igreja mais relevante da cidade. Existe um tesouro dentro de você, existe um tesouro dentro da sua vida, existe um tesouro lá no seu setor, na sua célula, existe um tesouro, mas entenda uma coisa: você e eu, nós somos vasos de barro. Ele fala aqui, olha, para que ele fala isso? Para nós entendermos que o poder que a tudo excede, não provém de nós, mas provém de Deus. Provém de Deus. Queridos, acredite, o alicerce da conquista se chama fé. Agora, o que nós vamos precisar? Ter esse coração, sabe? Está multiplicando, glória a Deus. Para quem? Quem vai ser honrado? O Senhor. O tesouro que a Bíblia fala, porque isso aqui não é só uma palavra colocada por acaso, tem um sentido, tem um significado aqui, e o significado é lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas. A tradução dessa palavra tesouros aqui é porta-joias. Um depósito de ouro. Querido, eu e você, nós temos um tesouro dentro de nós. Amém? Existe um tesouro dentro de você. E as pessoas, os seus amigos, a sociedade, todas essas pessoas, assim como você um dia viu o tesouro em alguém, viu o brilho de Jesus em alguém, talvez até hoje você caminhou até aqui e pensando: sou um derrotado, sou isso, sou aquilo, não tenho valor. Não, a Bíblia fala que dentro de nós tem um tesouro. Amém? Você crê nisso, que tem um tesouro dentro de você? Então se prepara, porque Deus vai fazer coisas grandes através do tesouro que está aí, da joia que está aí. O que você vai levar para as pessoas? Joia, tesouro, valor. Amém? Antes de nós ficarmos em pé para nós orarmos, eu quero só falar então, a partir de amanhã, na prática, muito simples. Primeiro, você que é líder de um life, você que é pastor, supervisor, presta muita atenção, todos os membros, presta muita atenção nessas instruções bem rápidas que eu vou passar para você. Então amanhã, quarta-feira e sábado, ou segunda ou sexta, tem alguns lives de outros dias, o que você vai fazer no seu live? Isso é muito importante. Essa primeira semana você vai fazer só isso, mais nada pastor, mais nada. Você vai
durante o live, pegar 10 minutinhos do live e falar o seguinte: gente, agora, cada um aqui, cada pessoa, gente, é muito importante isso. Depois eu vou mandar isso para os supervisores, e os supervisores mandam para os líderes. Cada um aqui vai pensar em 10 nomes, de 5 a 10 pessoas, de 5 a 10 pessoas. Então vai escrever lá. Então vamos supor que eu tivesse aqui pensando. Então eu tô dentro do meu live, a Luciana, o Bruno, o Tchaquerian, a pastora Vanessa, o Val, todo mundo aqui, Vanessa e tal, Michele, todo mundo. Aí o que eu vou fazer? Vamos lá, gente. Luciana, todos vocês aqui pegam um caderno aí. Não precisa caderno, hoje é celular. Então você vai anotar os nomes. Não precisa falar para o líder, só vai anotar. Então a Luciana vai pensar na irmã dela, vai pensar na tia, vai pensar nos primos. Aí o Guilherme vai pensar não sei quem, o Bruno vai pensar e vai anotar de 5 a 10 nomes. Pastor, o que eu faço com esses nomes? Não faz mais nada, você só desafia as pessoas a anotarem. Aí vamos supor, você vai falar assim: todo mundo conseguiu 10 nomes? Não consegui. Então essa semana você vai para casa e pensa lá, esses 10 nomes precisam ser pessoas de relacionamento. Não, quando eu falo relacionamento, não necessariamente que você está lá todo dia com a pessoa, mas que você tem contato com ela. Não adianta você colocar o nome da pessoa que está lá no Rio de Janeiro. Pode pôr, mas não é esse o propósito, porque nós queremos que a pessoa venha para o life, venha para o culto, venha para a igreja. Então amanhã, o que vocês vão fazer? Vamos lá, gente, no 3, o que todo mundo vai fazer amanhã no live? Entendi. Ó, vamos lá, deixa eu pegar uma pessoa aqui. Vem cá, Thiago, vem cá falar o que você entendeu. Fala aqui embaixo mesmo, rapidinho. Incentivar os membros a pensar de 5 a 10 nomes para estar trazendo pro live. Ok, já é isso aí. Não é, gente, é muito simples. Amanhã é só pegar os nomes. O que eu faço com esses nomes? Não faz nada. Não ora, pastor. Não ora não. Só os nomes. Na outra semana eu vou dar outra instrução. Esses 10 nomes são as pessoas que nós vamos vai ter todo um processo. Dia 30 de junho, nós vamos ter o último dia, que nós chamamos o dia da colheita, aqui nos cultos, em Carapicuíba, nos núcleos, dia da colheita. Mas até lá tem um processo. Então amanhã, no Life Group, é só pegar. Pastor, eu não vou no Life Group ainda. Então você não tem problema, você só marca 10 nomes já a partir de hoje, e semana que vem eu te dou instrução para ir lá. O líder deve fazer isso junto com os membros do Life. Criar um canal de comunicação. O líder tem que comunicar com os membros da célula, talvez pelo WhatsApp. E aí, querido, conseguiu os 10 nomes e tal, não sei o que, consegui. E é isso, não vai fazer mais nada. Aí semana que vem nós vamos dar os próximos passos. Agora, por último aqui, só para concluir, na próxima semana seria muito importante você trazer aqui na terça-feira o máximo de membros do seu life. Seria muito importante. Por quê? Porque o sucesso da multiplicação do home church, do seu home church, vai estar nas pessoas. Imagina que se a Lu tem 10, o Gui tem 10, o Bruno 10, eu tenho só que 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pessoas que eu vou estar mobilizando aí, o Espírito Santo vai estar mexendo e nós vamos alcançar. Olha que isso é tremendo, irmãos. Mas o sucesso mesmo está nas pessoas, porque você como líder, você também vai ter 10 pessoas, mas você não vai conseguir ter 70 pessoas. Então cada um tem que se envolver. Então na semana que vem, se você puder convocar, convidar, traga para cá. Eu prometo terminar 9 horas. Hoje eu passei um pouquinho, eu prometo semana que vem terminar 9 horas. Isso você pode garantir, porque aí nesse caso é diferente. E também
também, ó, veja, nós vamos ter as igrejas nas casas que chamam Home Church só a partir de julho. Mas se eu fosse você, eu já visualizava quem são os líderes em treinamento, porque como que você vai ganhar um monte de gente e não tem líder? Então lá no seu live, quem que pode ser? Ivan, fulano, traz para cá. Ele já vai pegando o esquema. Quando nós começarmos, porque agora não muda nada, não tem, é só a live funcionando normal, as células normais no dia a dia, quarta e sexta, quarta e sábado, segunda e sexta, que nós temos algumas, normal. A partir de julho, só a partir de julho, com essas pessoas que vão entregar a vida para Jesus aqui, que vão se consolidar, que vai vir para a igreja, no dia da colheita, 30 de junho, nós vamos ter o Giovanici aqui nos 3 cultos. A partir daí, nós começamos o Home Church. Com quem nós começamos? Com essas pessoas. Então, é muito simples. Amanhã você só vai reunir as pessoas de 5 a 10 nomes. Por que tantos nomes, pastor? Porque nós sabemos que é uma guerra espiritual. Você coloca 10 e às vezes, em nome de Jesus, vai ser diferente dessa vez. Mas às vezes é guerra, então você tem que garantir. Pastor, eu convido essas pessoas para ir para a célula? Não, agora não faz nada. Convido para vir na igreja? Se você quiser, convida, mas não deixa o Espírito Santo fazer, vai seguindo as instruções. Num primeiro momento, é só anotar de 5 a 10 nomes. Entendido? Entendido, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé então. Qualquer